Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um estudo da obra Pensamento e Vida, aquela obra que nós estudamos para enviar os vídeos aos nossos queridos e queridas assinantes do canal, sempre lembrando que depois que eles o assistem, nós envidamos os esforços para que sejam colocados à disposição também de todos os inscritos e das inscritas. Nosso tema de hoje, aqui com Lauro Rodrigues, é o tema Filhos, capítulo 13. Pedindo a você que passa por aqui, se quiser e puder, nos apoie pelo Pix ou se torne membro escolhendo uma das faixas. Então, nesse sentido, passo a palavra para Lauro Rodrigues para a gente começar esse encontro com esse capítulo 13, Filhos. Será que aproxima da doutrina dos espíritos, Lauro? Será que tem como a gente fazer qualquer reflexão em cima daquilo que a gente apropria de conteúdo da doutrina? Passo a você. Beto, profundo as reflexões que o Espírito Emmanuel vai nos apresentar, né? E nós vamos buscar algumas referências nas obras de Allan Kardec para que a gente possa meditar. Emmanuel vai tratar de um tema, né? Nós falamos então da família, vamos falar do filho, dos filhos. A preocupação que é sobre a educação, mas não é essa educação que a gente tanto fala, né, para os nossos filhos, que é a instrução, ou a instrução, a educação nas escolas, nos colégios, nas faculdades, nas universidades, enfim, é aquela educação que começa dentro do lar, a educação moral. Então, Beto, muito bom estar aqui com você e quero aqui saudar a todos aqueles que estão nos assistindo agora. Beto. Muito bom, Laurinho. Vamos então, capítulo 13, Filhos. Laurinho, compartilha do Kindle de lá, eu faço a leitura aqui da nossa edição da Federação Espírita Brasileira, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o seu instrumento, Pensamento e Vida pelo Espírito Emmanuel. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão à nova chapa cerebral as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada, ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente, principalmente, quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. É que a voz e a ação prática estão impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. As crianças, confiadas na terra ao nosso zelo, são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, a afeição de câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado, em que se conjuga visão, observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria, como elementos básicos de conduta. Os pequeninos se acham deste modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhe tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva
ante as ideias do oleiro. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carregando consigo a sedimentação das experiências passadas em estágios anteriores, na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada, excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis que, às vezes, lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, nos competindo, pois, o dever de lhes traçar noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, lhe furtar o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a nos incorporar os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros das próprias obras. Lauro Rodrigues. Profundo, né, Beto? Nossa, profundas reflexões. Mostra-nos aqui, em conformidade com a doutrina espírita, que é tratar, é cuidar, estudar essa moral. Então, o Emmanuel nos chama a atenção acerca da responsabilidade enquanto pais, enquanto tutores, professores, seja o que for, das crianças, né? E é lá na tenra idade, é quando a criança começa, né, a ter a sua formação, o cérebro, é quando ela começa já a ir nos primeiros movimentos da sua vida, e aí eu vou, né, dar um número aqui, tipo assim, 2, 3 anos de idade, começar a cuidar dessa parte. Antes de nós... eu quero ir aonde? Aqui. Eu gostaria, Beto e pessoal, de trazer para a gente aqui isso aqui que é muito importante, que nós estamos então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai, honrai vossa mãe. No item 11, vai ser dito assim, ó, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. Até aqui é o que Emmanuel disse, né? Então, Emmanuel vai dizer, olha, o espírito traz o seu conhecimento, enfim, de existências anteriores. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal. Mas, olha só, gente, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Mas, de novo, deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. A doutrina espírita nos ensina o quê? Que a educação na criança é o momento em que ela está mais propícia
as boas impressões daquilo que nós vamos oferecendo. Tudo que ela observa lhe causa impressões. Emmanuel acaba de nos diz isso aqui, né? Ele dá uma ideia de que o cérebro é como se fosse uma chapa em branco, uma chapa fotográfica, em que tudo que a criança vai vendo, observando, ela vai ficando impresso como se fosse uma foto. Isso é importante. Então, nós estamos falando aqui da escrita, estamos falando da fala, estamos falando dos atos, que é completamente ignorados por nós, pais e tutores, professores, porque nós, eu ouso dizer que desconhecemos ou, muitas das vezes, somos negligentes quanto a isso, né? Hoje a gente percebe o quanto os pais levam seus filhos para lugares que não deveriam levar, o quanto envolvem seus filhos em ambientes, em conversações, apresenta programas de televisão, deixam à vontade para assistir coisas que não deveriam ainda assistir. Porque isso vai causar um impacto muito grande na construção moral desse espírito. Então, ele vai continuar dizendo aqui, ó, os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, deixa eu mudar isso aqui, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Então, claro, é natural imaginar que numa família nós vamos ver dificuldades de filhos com os pais e vice-versa. Mas, se nós nos atentarmos quanto à educação desse filho, da educação moral dessa criança, lá no seu comecinho mesmo, e mostrando tanto um afeto, todo um cuidado, todo um respeito, um dever, olha, diminui muito o impacto dessa antipatia, com certeza, né? E a gente sabe que é o exemplo que vai, opa, peraí, que vai mudando a criatura. Beto, ainda na minha fala, eu quero apresentar aqui, deixa eu tirar aqui, é um artigo da Revista Espírita de 1864, deixa eu achar ela aqui, mês de fevereiro, que é as primeiras lições de moral da infância. Então, Revista Espírita, anotem aí, pessoal, ano de 1864, mês de fevereiro. Primeiras lições de moral da infância. Eu destaquei esse aqui que vocês estão vendo em lilás, em rosa, para que a gente medite bem sobre isso aqui. De todas as chagas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de extirpar. Com efeito, ela o é tanto maior quanto mais alimentada pelos mesmos hábitos de educação. Tem-se a impressão que, desde o berço, a gente se esforça para excitar certas paixões que mais tarde se tornam uma segunda natureza. Em quem? Nas crianças. E nos admiramos dos vícios da sociedade, quando as crianças os sugam com leite. Então, desde novinho, desde o início, nós alimentamos nas crianças, é isso que foi dito aqui, as paixões. Alimenta nessa criança o sentimento de egoísmo. Esse artigo é um artigo maravilhoso, ele vai tratar aqui da história de duas crianças, que eu convido vocês a lê-lo, que é algo muito bom. Mais adiante, Kardec, e vamos lembrar que Kardec foi um pedagogo, o Rivaio, enquanto Rivaio, que se preocupava muito com a educação das crianças, também dos jovens. Perfeito? Vamos lá. Sem dúvida, a falta
é dos pais. Então, Kardec está dizendo, ele vai trabalhar toda uma história de uma educação, o que os pais oferecem à criança, acreditando estar educando a criança, enquanto, na verdade, está alimentando nela o egoísmo, está alimentando nela a inveja, tá? Então, ele vai dizer, olha, sem dúvida, a falta é dos pais, mas é bom dizer, muitas vezes, que estes pecam mais por ignorância do que por má vontade. Em muitos, há, incontestavelmente, uma censurável despreocupação, mas em outros a intenção é boa. É o remédio que nada vale, ou que é mal aplicado. Então, para vocês entenderem isso que o Kardec está falando, é importante que leiam todo o artigo. Que muitas das vezes acreditamos que o que nós estamos apresentando aos nossos filhos seria aquilo que nós vamos chamar de educação. E aí, a forma como nós queremos educá-los é esse remédio que nada vale, que não vai dar resultado nenhum, pelo contrário, vai causar decepções. Sendo os primeiros médicos da alma de seus filhos, então ele está falando dos pais, deveriam ser instruídos não só de seus deveres, mas dos meios de os cumprir. Então, o Kardec está falando que os pais deveriam conhecer essa educação moral. Não basta ao médico saber que deve procurar curar. É preciso saber como proceder, como fazer para curar. Ora, para os pais, onde os meios de instruir-se nessa parte tão importante de sua tarefa, hoje se dá muita instrução à mulher. Então, agora a gente precisa voltar no século XIX, viu, pessoal? Trazendo para o nosso tempo, então, eu diria assim, ó, eu vou me dar aqui a liberdade de dizer. Hoje se dá muita instrução aos pais, né? Aos pais. Submete os pais a exames rigorosos, mas jamais exigiram dos pais que ele soubesse como agir para formar a moral de seus filhos, do seu filho. Ensinam-lhe receitas, né? Aqui no caso, ensinam às mães as receitas caseiras, mas não iniciam nos 1001 segredos de governar os jovens corações. Assim, os pais são abandonados sem guia à sua iniciativa, razão porque tantas vezes enveredam por falsa rota, também recolhem, mas nas imperfeições dos filhos, já crescidos, o fruto amargo de sua inexperiência ou de uma ternura mal entendida. E a sociedade inteira lhe recebe o contragolpe. Bom, isso aqui é importante a gente frisar, porque o Emmanuel está falando, então, de 3 princípios aqui, que é o da escrita, que é o do que falamos e de como agimos. E muitas das vezes nós não observamos isso, viu, Beto? Isso é muito sério, pessoal. A criança, ela é aquele barro que o oleiro vai moldando enquanto ele ainda está maleável. Porque depois que ele começar a endurecer e secar, já não é mais possível, e aí a dificuldade se torna maior. Então, aqui eu tendo, de novo, concordo plenamente com o que o Emmanuel traz sobre a educação, sobre esse tato que nós, enquanto adultos, precisamos, né, ter, observar e abandonar, né, o tal do egoísmo, porque a educação, educar os filhos requer de nós certa renúncia de alguns prazeres, renúncia de algumas coisas, para que a gente possa realmente ser um bom exemplo, mostrar de fato aquilo que é o principal, né, Beto? Que é a felicidade vinda de uma moral muito bem compreendida. Assim, com certeza, esse é o nosso papel. Beto.
Certo, Laurinho. Aqui, no meu caso, eu quero só fazer uma passagem pelo texto e a gente verificar que ele começa, ao meu sentir, né, também para que você possa aí verificar da concordância ou não, mas a princípio ele estabelece a reencarnação na condição de uma lei e de o uso de um novo corpo. E o significado disso, ele está dizendo assim, o espírito vem com seu caráter, mas tem uma lógica para usar um novo corpo, um novo veículo. Então, primeiramente, eu acredito que ele traz umas comparações para a gente aprender como compreender a reencarnação em novos corpos. Por que, que é pequenininho, que já não é adulto, não é? Por que, que a gente não reencarna Adão, né? Que seria o Adão já velho, adulto, né? Não, por que, que a gente passa pela infância, que é a grande briga com as escrituras do Santo Agostinho. Ele briga com isso. Porque ele fala assim, mas eu vivi criança. A escritura diz que o Adão não. Então, peraí, foi muito ruim ser criança. Mas por quê? Talvez porque ele sofre um bocado de situações que o Emmanuel coloca para a gente. Então, isso foi o primeiro parágrafo. No segundo, ele detecta um problema. E aí, Laurinho, se me permite, ele vai falar daquela instrução que nós encontramos nos livros. Ele vai dizer, não são todos que estão preparados para isso, é por isso que tem uma educação em casa. Então, ele vai dizer que há um confronto em razão de que você precisa ter um processo intelectivo para poder entender um conteúdo de uma obra, que fala assim, ela está ali presa, torturada entre a gramática, a construção lúdica do texto, e nós estamos, aí ele dá a solução, nós estamos mais propensos a sugestões. Ou seja, Laura, eu inclusive coloquei isso. A educação moral é um ato de reflexão entre os seres. A gente usa o magnetismo, ou seja, a sugestão pela vontade. E os pais exercem, querendo ou não, para o bem ou para o mal, a sua vontade, ainda que seja má vontade, Laura, ainda que seja a vontade da preguiça, porque o outro está com essa estrutura toda para receber algo. Então, ele recebe os reflexos que lhe são emanados, né? Então, ele vai dizer, ó, tudo que vai acontecer vai ser transformação significativa. E você disse o bem, pela voz e ação prática. E eu coloquei, né? O exemplo arrasta ou para o bem ou para o mal. Depois, ele faz aquela comparação que você disse aí do oleiro, do barro, da argila. Eu penso que aqui ele está dizendo da importância da nova estrutura corporal, né? Agora, aprofundando um pouquinho mais para dizer o seguinte: esse espírito, por essa perturbação, por esse novo veículo, por esse período de adaptação, e ele tem que ter um foco naquilo, para ele automatizar um monte de coisa, para ele recuperar as informações que ele tem de como usar um corpo naquela idade tenra. Então, ele acaba, Lauro, tendo que ter um foco que vai torná-lo muito mais dócil, porque é novo o corpo. Então, ele vai ter que reaprender a andar. O espírito não anda no mundo espiritual. O espírito vai onde quer, né? Está lá nas escrituras. Ruach. O espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Então, na erraticidade, os espíritos não, de fato, estão usando os recursos que a gente usa no mundo material. Então, quando ele chega aqui, ele tem que reaprender a usar esse avatar, que eu me permito chamar aqui, para falar do novo filme que está por aí, né? Então, ele vai usar um corpo, um instrumento. Mas essa nova estrutura corporal torna ele mais dócil, ou seja, sujeito às modelações. Dócil aqui no sentido não só da docilidade de uma criança, mas no sentido de propenso a essa modelação. Ele está sujeito a isso, né? E aí ele fala, fica à mercê dos moldes espirituais. Alguém poderia dizer, perispírito. Não, o molde do caráter do outro, porque o outro também já retomou o seu caráter verdadeiro. Então, agora o que ele vai imprimir nessa teia de relações é, de fato, aquilo que ele ainda tem das denominadas imperfeições, né? Porque nós
e ele vai dizer isso, né? À exceção dos missionários, dos espíritos superiores, todos os demais estão sujeitos aos vícios, né? Das paixões e dos arrastamentos da matéria. Então, quando você está diante de um filho, tudo que está acontecendo, lugar, coisa, circunstância, fato, né? É para ensinar lá e cá o aprendizado. Aí ele vai dizer, nós temos que lembrar que aqui a gente está nessa ideia de pai e filho, mas somos irmãos, estamos naquela rede, né? Ele até diz isso, né? Traduzindo, são espíritos espíritos experientes, desculpe, espíritos experientes, mas não superiores. Possuímos todos nós e os filhos, as mesmas necessidades de nos conformarmos à lei de Deus. Nós somos todos espíritos de ordem inferior e, nesse caso, é muito mais fácil para cada um de nós ser influenciado pelo próprio passado pretérito, vidas anteriores, onde o nosso caráter, de fato, ele está sendo moldado, né, Laura? Então, ele foi desviado em algum momento, a gente equivocou, mas é mais fácil você recordar dos equívocos e se vincular a ele do que melhorar por si mesmo. E por isso que a gente precisa do mestre, do profissional que ensina aqui algo da profissão, dos amigos, dos encontros, dos afetos, dos corações, para aprendermos a nos relacionar e principalmente nos lares. Porque aí eu termino dizendo, Laurim, a reencarnação possui a lógica de nos reunir nas famílias, onde nós nos ajudamos ou deveríamos nos ajudar mutuamente, e isso é alternado ao longo das sucessivas existências, da seguinte maneira: ora somos filhos, ora somos pais. Então, nas sucessivas existências, nós vamos alternando. E ele vai dizer que transitoriamente, nós voltamos ao convívio. Pode ser que a gente tenha se encontrado em experiências anteriores, como também a gente já leu na Revista Espírita, né, São Luís e Erasto e todos dizendo lá que não, nem sempre a gente se reencontrou. Então, nem sempre é resgate, mas é sempre para um processo de regeneração, de evolução, né, de melhora contínua, todos nós, os pais e os filhos, nessa lógica aí. Passo para você, Laurex. Sim, Beto, né, vamos transcender agora. Então, a doutrina espírita nos ensina que nós nos reunimos, tanto aqui quanto no mundo espiritual, por laços de simpatia, de afinidade, de gostos, né? Então, vamos imaginar. Nós aqui, enquanto espíritos encarnados já na fase adulta, então temos sob nossa responsabilidade crianças. Espíritos que encarnaram, reencarnaram, se quiserem, com o objetivo de avançarem, de progredirem. E o nosso papel é ajudá-los a conquistar esse objetivo. Bom, agora vamos transcender. Imagine, então, nós no mundo espiritual, olhando para aquele espírito, que ele agora já não tem mais relação com aquele grupo de afinidades que ele tinha, de simpatia. Ele agora busca grupos superiores no quesito moral, até mesmo no que se diz respeito a desenvolver a inteligência, o conhecimento. E aí você olha e fala, poxa, eu tenho participação nisso. Eu sou um responsável por ele ter saído daquele ambiente onde era vicioso, podemos até dizer assim, e agora está se relacionando com espíritos bem melhores no sentido da moral e até mesmo da inteligência. Eu penso que deve ser uma felicidade imensa para aquele que abraçou essa missão de educar um filho, ou filhos, ou crianças, né? Então, a gente precisa transcender. O Espiritismo, Kardec vai dizer que as crianças educadas nos princípios espíritas, elas se tornam mais dóceis, desenvolvem a inteligência com muito maior abundância, são crianças realmente fáceis de sociabilizar. É nessa causa que a gente tem que abraçar.
preocupar com a educação moral dos nossos filhos, que é a ciência, que eu julgo dizer a ciência desconhecida por grande maioria de nós, enquanto dizemos fazer parte do movimento espírita. Beto? Concordo com você, Lauren. Então, nesse sentido, a gente mostrou aqui, de certa maneira, as conexões que nós conseguimos fazer desse texto maravilhoso do Espírito Emmanuel, Filhos. No próximo encontro, a gente vai falar do corpo, que é o capítulo 14. Quero agradecer a Deus, aos bons espíritos, por essa oportunidade, pedindo a você que chega por aqui, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, divulgue o nosso canal, convide mais alguém para se tornar membro aqui, para que a gente possa continuar nos próximos anos a manter o nosso canal aqui e desenvolver esse trabalho. A gente conta com vocês, com a generosidade de vocês, espero tocar cada coração amigo, cada afeto querido que assista esse vídeo aqui e que possa, então, de fato, manter essa possibilidade da gente levar esse consolo, porque a gente sabe que o que a gente argumentou aqui hoje, com o nosso sentimento, com as nossas colocações, a gente está levando para vocês um pouco mais da doutrina espírita, que, além de esclarecer, consola, mas também alerta e adverte, para a gente poder retomar caminhos, para a gente mudar conduta, mudar pensamento, mudar sentimento, e ter cuidado com os nossos reflexos, né? O que nós vamos imprimindo ali naqueles filhos, né? Às vezes as pessoas querem um mundo melhor, querem um mundo mais ordeiro, querem um mundo transformado, mas não transformam o seu lar, não fazem luz ao seu redor e sempre ficam terceirizando os problemas, né? A gente percebe nesse texto que, à exceção de espíritos superiores e missionários, todos os demais estão sujeitos a essas impressões, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a gente tem que entender agora, exacerbando o nosso encontro aqui para a humanidade. Todos que estão ao nosso redor poderá ter sido um filho ou um pai, ou alguém das nossas famílias, de vidas anteriores, das muitas, várias, milenares, e que nós ainda estamos nessa teia de relações nos influenciando reciprocamente. E se o nosso planeta ainda não chegou no momento de felicidade, de regeneração e que só habita espírito bom, a culpa não é de um, a culpa é do conjunto. Se a gente muda o conjunto, a gente muda o todo. Então, a gente precisa se influenciar reciprocamente. Assim, eu quero desejar a todos e todas um bom final de 2022. Quem estiver assistindo esse vídeo já em 2023, ou mesmo aqui no final de 2022, que sinta acolhimento nesse espaço, que ajude-nos a espalhar o bem e a paz na Terra, que a gente possa transmitir sempre o desejo de saúde, de paz, de harmonia para toda a humanidade. Laurinho, te amo de paixão, mais um vídeo, mais um trabalho, quero agradecer a você por me tolerar e passo a você, como de costume, para fazer o encerramento aí para nós. Obrigado, Beto. O sentimento é recíproco. E lembrando, né, pessoal, nós estamos aí encerrando, né, como o Beto lembrou aí, mais um ano. E que esse estudo de hoje, tratando da educação dos filhos, então aqui eu vou colocar das crianças, dos jovens, possa ser para nós motivo de muitas reflexões, e iniciarmos o ano de 2023, mas não somente o ano de 2023, o ano de 2023 e todos os anos que virão, né, estão por vir aí, e que enquanto nós estivermos aqui, teremos essa responsabilidade, que é educar esses jovens através do exemplo. Porque, veja, o Beto falou em modificar a massa, modificando a massa, o planeta se melhora, né? Então, a coletividade. Então, só que a gente tem que ter um ponto de partida que é cada um de nós. E mostrar isso para as crianças, para que no futuro essas crianças, entendendo o sentido da moral, serão bons políticos, serão bons médicos, bons professores, bons profissionais, seja quais forem eles, bons seres humanos,
e aí a felicidade estará implantada na Terra, que é o objetivo de todos nós. Então, também me despeço de vocês, Beto, e a todos vocês que estão nos assistindo agora, desejando boas festas. Fiquem com Deus, pessoal. Forte abraço.